Seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. Então, galerinha, nós vamos falar aqui sobre esse livro, O Milagre da Manhã. E eu quero dizer pra você que quem determina a hora que você precisa dormir e quem determina a hora que você precisa acordar é você, não sou eu. Eu tô aqui pra fazer um comentário desse livro e dizer por que ele é importante, por que ele foi importante pra mim. Ele tá todo riscado, quando eu tenho dúvidas eu volto aqui pra dar uma olhada nele. E assim, vamos nos reprogramar. Quando você começa um negócio, quando você tá fazendo um curso na internet, principalmente a galera do marketing digital, a galera do marketing multinível sabe muito bem o que eu tô falando, você tem ali módulos exclusivos para mindset, para empreendedorismo, para mentalidade, aí vai depender de cada profissional como é que ele vai chamar isso. E você tem, quando você é do marketing multinível, você tem aí vários treinamentos de motivação, campeão de vendas, tem todo esse trajeto aí. Por quê? Porque não é o outro que precisa mudar, sou eu que preciso mudar. Então, eu trouxe esse livro porque assim, eu adaptei pra minha realidade. Por que pra minha realidade? Eu já acordo cedo, tá? Eu não tenho essa dificuldade que o próprio Hal fala aqui que ele teve no começo. Eu já acordo cedo. Então, o que eu fiz foi criar uma rotina baseado nos ensinamentos aqui que ele coloca para melhorar isso. As minhas práticas de leitura, uma série de coisas que eu vou estar expondo para você. Ele começa o livro dele fazendo uma pergunta assim, bem interessante. A vida dos seus sonhos. E aí ele fala, a pessoa matinal acorda de manhã cedo, acorda tarde, né? E aí eu fiz uma pesquisa, vai ter profissional que vai dizer que o ideal é que você durma cedo, que o ideal é que você acorde cedo. E aí vai ter profissionais que vão falar que cada pessoa é uma pessoa, que o organismo vai agir de forma diferente. Eu respeito isso, tá? Mas é bem complicado, eu acredito que a gente é adaptável, o ser humano vem aí ao longo da história se readaptando, se reinventando, né? A gente, nesse momento que a gente está passando, nessa crise que a gente está passando, muitas pessoas têm se reinventado, têm se recriado, né? Têm emergido. Então, eu preciso que você compreenda assim, se você não está num momento legal da sua vida, não, tanto no profissional, no pessoal, no conjugal, se você não está num momento muito bom, procure ajuda profissional, tá? Eu sei que tem gente que acha que não precisa, se você tá passando por isso, tô falando assim, se você tem um problema sobre isso, procure ajuda profissional. Porque se Deus permitiu que existam profissionais nesta área, na medicina, na psicologia, na psiquiatria, é porque eles são necessários, tá? Acredito que existam pessoas que consigam sim sair dessa zona de outras formas, mas a maioria, eu acredito que seja como eu, precisem realmente de um socorro, tá? Então eu indico que se você não tá no momento bom, cuide primeiro de você. E o que me chama a atenção nesse livro, o que chamou muita atenção nesse livro foi exatamente isso. Foi sobre começar a sua vida, o seu dia. Mas antes de começar o seu dia, eu vou olhar pra mim, né? Porque o que acontece? Eu não sei se você aí do outro lado passa pela mesma situação que eu passo, casa, marido, filho, tem muitas coisas para você administrar, para você fazer. E aí você acaba nesse tempo não tendo tempo para você, né? E como esse livro foi importante, porque assim, às vezes eu tinha tanta coisa para ler, eu disse, gente, eu não vou dar conta, assim, se eu fosse 10 pessoas no dia eu conseguiria ler tudo que eu gostaria de ler no ano. E aí, quando eu comecei a ler esse livro, eu realmente li pensando assim, ele vai me dar dica que eu tenho que acordar cedo, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo,
Porque, na verdade, a gente tem isso na cabeça da gente, né? Que a gente tem que acordar cedo, que a gente tem que fazer isso. Só que, às vezes, o nosso corpo dorme mais que a cama e a gente não dá conta. Mas eu realmente fiquei interessada. Eu ouvi alguém comentar sobre o livro, eu comprei o livro, mas eu ainda não tinha lido o livro, né? Eu demorei mais ou menos uns 30 dias, mais ou menos, bem mais do que isso, eu acho, pra ler o livro. E aí eu sentei pra ler. Peguei o livro e fui ler. E eu fiquei realmente... eu comecei a ler, na metade do livro eu já estava aplicando o milagre da manhã na minha vida. E como é que isso fez diferença pra mim? Eu apenas criei alguns pontos que, no meu ver, são muito importantes e que a gente precisa passar por eles, né? Que é aproveitar melhor as atividades durante o dia e ter hábitos saudáveis. O livro traz colocações, às vezes, muito fortes. Quem já teve a oportunidade de ler algum livro do Paulo Vieira, que nós vamos falar dele em outros, ou de algum livro de uns livros dele depois, né? Mas quem já teve a oportunidade de assistir os vídeos do Paulo Vieira no YouTube, não vai estranhar tanto, ou quem já está acostumado a ir para eventos motivacionais também não vai estranhar tanto, as colocações que o Hal faz, né? Se você talvez esteja num momento mais delicado da sua vida, esteja passando por uma depressão, ou saindo de uma, talvez não seja o momento ideal para você ler, né? Ler ele ou alguns livros de empreendedorismo, de negócios, livros motivacionais para essa área. Às vezes, se você não está bem, você pode levar um choque na hora que você estiver fazendo a leitura desses livros, tá? Porque as pessoas elas são muito diretas, bem objetivas, né? E uma das coisas que ele começa nesse livro é quando estamos no fundo do poço. Quanto mais fundo precisamos ir para despertar em nós o nosso potencial. E aí ele vai descrever uma série de coisas que, se a pessoa ela não tá legal, aquilo não vai bater bem, entende? Talvez você não lide naquilo, não seja positivo, acabe se tornando uma coisa muito negativa. Então eu recomendo, se você tá passando por um momento delicado, tá com problemas, essas coisas emocionais, procura primeiro ajuda profissional, vê como é que você vai se ajudar e depois você lê esse livro, tá? Eu acredito que tem coisas que a gente tem que estar bem também, até para consumir, tá? O sucesso é atraído pela pessoa que você se torna. E aí, para que a sua vida seja diferente, você precisa fazer algo diferente. E aí a gente vai falar dos salvadores de vida, né? E aí ele pontua 6 coisas que foi um dos motivos de eu ter escolhido esse livro para começar a série falando dele. Eu sou uma pessoa matinal, eu sou uma pessoa diurna, eu acordo cedo, eu durmo cedo. Isso independe se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo, tá? O meu organismo já funciona dessa forma, já age dessa forma. E aí, assim, silêncio é a primeira coisa que ele traz, né? É o silêncio. E aí ele coloca que o silêncio pode ser vindo de várias formas. Na oração, na meditação, na respiração, né? Então, o primeiro momento ali do seu dia, após você levantar, que aí a gente vai trabalhar um pouquinho ali na frente, eu vou explicar essa questão. Eu vou explicar essa questão do silêncio, tá? O meu momento do silêncio, qual é? É o meu momento de oração, o meu momento de prece. Então, é o meu primeiro momento, né? Após eu acordar, escovar os dentes, lavar o rosto, né? A primeira coisa porque até eu penso assim, você não sai de casa sem escovar o dente e lavar o rosto, né? Você não fala com ninguém. Então, não vou falar com o meu Criador sem estar pelo menos com o rosto limpo, a boca lá escovada, tá? É o meu momento.
Aí tem pessoas que podem meditar, tem pessoas que podem fazer técnicas de respiração. Isso realmente é individual. Ele dá opções. Olha, usa aí 5 minutos, faz o teu silêncio, faz isso, faz aquilo. Porque o interessante é você iniciar com seus 60 minutos. Aí você divide 5 minutos para isso, 5 minutos para aquilo, meia hora. É com você, tá? Então, o silêncio, você tem uma gama aí de oportunidades que ele te coloca aí para você fazer, mas é o meu momento de oração. Depois, não precisa seguir essa ordem, tá? Você pode fazer, ver uma ordem aí que faz um ajuste. Ele só pontua os 6 salvadores de vida. E aí eu vou fazer isso com vocês. Entre as afirmações, né? Aquele momento que você precisa parar, né? E ele dá algumas sugestões de afirmações, mas eu coloquei aqui que você precisa anotar, né? Você pode escrever as suas afirmações, anote o que você quer, em quem estava empenhado em ser, o que está empenhado a fazer e o que pretende mudar na sua vida, né? Então eu faço as minhas afirmações. Eu deixei aqui meu caderninho, tá? Ele é meu diário, desculpa, ele é o meu diário de manhãzinha. Então, aqui eu faço as minhas afirmações, coloco as coisas que eu quero, onde eu quero estar, o que eu quero fazer, as coisas que eu preciso mudar. E aí as visualizações. Visualizações eu acho bem interessante. Faça o seu quadro de sonhos, né? A gente precisa aprender a sonhar. Quando a gente é criança, a gente sonha muito, né? E aí quando a gente cresce, parece que a gente tem esse medo de sonhar. E o indicado legal é você fazer o seu quadro de sonhos, faz lá no seu quarto, faz na cartolina, recorta ali as coisas que você quer, que você almeja, entendeu? Essa parte é bem interessante e tem muito a ver com você. Seus sonhos são os seus sonhos, tá? Ninguém tem que dizer ou deixar de dizer que você pode ou que você não pode, né? Quem foi baixinho aí sabe que querer é poder. Não é bem assim dessa forma, mas é desse segmento, né? Então, vale a pena você fazer o seu quadro de sonhos, faça. De preferência, coloque aí na frente da sua cama para você acordar e ver ele. Tem uma coisa interessante, quando eu estudava para concurso, as pessoas falavam uma coisa que eu achava loucura, mas depois eu vi que meus amigos faziam. Quando você estudava um concurso, a galera colocava o salário do curso lá de manhã para olhar para aquele salário e aquilo que eu almejava, né? E aí, assim, tem várias técnicas para isso. Por isso que eu tô falando do quadro dos sonhos. Você coloca lá os seus projetos, os seus planos, né? E assim, se você coloca a imagem e coloca a data. Então, daqui a um ano, daqui a 2 anos, coloca as datas, porque é bem interessante, tá? E aí ele também fala do diário, que o meu diário também é esse, que eu dividi em uma parte, tem só as minhas afirmações, e aí depois tem o meu diário. Eu comecei escrevendo meu primeiro dia do Milagre da Manhã, meu segundo dia do Milagre da Manhã. Hoje eu coloco, sou mais objetiva, já parei de contar, já tem muito tempo que eu já faço o Milagre da Manhã, já tem muito tempo. Então, assim, eu já escrevo direto, pontuo ali as coisas que eu preciso pontuar, tá? E aí ele faça de exercícios que você precisa gerar movimento, né? Quando eu conheci o Milagre da Manhã, eu comecei depois que eu tinha feito uma cirurgia. E aí eu precisava ficar de repouso. Mas mesmo assim eu acordava cedo. E aí eu falava, eu vou usar esses minutos que eu tenho que ficar de repouso, eu vou investir em leitura. E aí foi assim que eu consegui pôr em ordem algumas leituras que estavam atrasadas, tá bom? E aí, assim, tem o momento da leitura, e aí ele fala de você iniciar com 10 minutos, mas eu acredito que se você não tem o hábito de ler, talvez 10 minutos seja muito tempo, começa com 5 minutos, e aí depois
passa 2 dias lendo 5 minutos, depois aumenta mais, no terceiro dia aumenta mais 5, já são 10, no terceiro dia já aumenta mais 5, no quarto dia aumenta mais 5, já são 15, né? Até você chegar ali 40, 50 minutos de leitura. Essa leitura, aí você vai escolher, né? Eu segmentei meu tempo de leitura. Como eu trabalho em home office, eu não preciso sair, pegar ônibus, eu não tenho essa logística para sair, né? Então, eu sei do meu horário que eu tenho que ligar o computador. Então, o que você pode fazer? Se você está indo para o trabalho, você pode aproveitar o momento que você está indo aí de ônibus, de metrô, e ler o livro no celular, no tablet, no Kindle, ou um livro impresso, entendeu? Aí vai depender muito de você. Eu confesso para vocês que eu gostaria muito de já estar habituada a ler os livros no Kindle. Eu ainda preciso do papel, tá? Eu sei que a gente está aí na era da informatização, mas eu realmente preciso do papel. Às vezes eu imprimo a apostila inteira porque eu quero riscar. Então, assim, aos poucos, né? Eu já consigo ler algumas coisas nesses leitores portáteis, mas eu reconheço que eu ainda gosto de pegar no livro. Então, eu segmento 3 momentos. Eu leio um livro da minha religião, né? Eu leio o meu evangelho. Aí depois eu leio um livro de negócios. E depois eu leio um livro que não tem nada a ver com negócio, de assuntos que eu gosto. História, romance, aí depende disso. Eu segmento. Mas aí o que eu faço? Eu tenho ali 40, 50 minutos só para leitura. Então eu consigo fazer essa segmentação e ler pelo menos mais de 50 páginas. Então isso vai depender muito de você, tá? E aí você tá começando a ler 5 minutos, escolhe algo que você gosta, né? Se você gosta de ler a Bíblia de manhã e tá fazendo esse processo, começa lendo Provérbios, tá? Vai fazer muita diferença. Começa lendo Provérbios, lê um capítulo por dia, né? E aí passa a ler um outro livro. Faz muita diferença, tá bom? E aí você precisa... ele dá uma rotina para você fazer os salvadores da vida, começar com 60 minutos. Aí você tem silêncio, você tem as afirmações, você tem as visualizações, você tem o seu diário, seu momento de leitura e seus exercícios. Eu vou deixar descrito aqui na descrição do vídeo os salvadores de vida. Não se apegue à ordem é você que vai fazer. Eu deixei exercício para o final porque eu faço tudo isso aí só para caminhar com o marido, né? Que dá mais ou menos umas 6h30, 7 da manhã, a gente sai para caminhar. E aí volta. E aí eu já tomo banho, aí já venho pro trabalho, aí já venho aqui pro escritório, já entro na minha rotina de trabalho, tá? Mas aí vai depender muito de você. Tem gente que só pode malhar à noite, então malha à noite. O importante é que você gere movimento. A questão de malhar, eu já ouvi vários profissionais recomendando que o melhor horário que você malhe seja pela manhã, tá? Mas aí nem todo mundo tem essa disponibilidade. E aí, assim, vamos fazer a nossa reprogramação, né? Faça as suas metas antes de deitar. Você precisa fazer no outro dia. Inclusive, eu já até falei aqui num vídeo sobre dicas de como trabalhar em casa. Eu falei exatamente sobre isso, de você fazer a sua lista, o seu checklist um dia antes. Você faz aquela programação geral da semana no domingo, no final do dia, né? O que tem que fazer na semana? Isso. Mas assim, todo dia a gente tem tarefas que surgem, que precisam ser feitas. Então aí quando, por exemplo, hoje, na segunda-feira, o que eu tenho que fazer na terça? Eu já tenho a minha programação semanal, vou ver minha programação semanal e aí eu vou pontuar coisas que eu não coloquei, mas que precisam ser ordenadas. Então o bom é porque você já acorda de manhã sabendo o que você vai fazer.
Eu confesso que às vezes eu falho nessa parte. Eu consigo fazer a programação semanal, mas eu, às vezes esqueço de fazer aquela do próximo dia, tá? Então, isso é muito importante. E agora eu vou entrar num assunto que eu falei antes, que é quando você... o primeiro passo dos salvadores de vida, que é o silêncio, né? E aí ele fala uma coisa muito interessante, para você não ter problema ao acordar. Bote o despertador, o seu celular, para despertar no outro cômodo. Porque você tem um trabalho de se levantar e até outro cômodo. Teve esse trabalho, aí já vai lá, já lava o rosto, toma um copo d'água, escova os dentes, lava o rosto, acabou, você não volta pra cama. Porque se você bota o despertador do lado da cama, você aperta, você tá ali debaixo da coberta, você não é de Brasília, agora tá frio, aí você não quer sair debaixo da coberta, entendeu? Então, ele fala sobre isso, né? Tenta essa experiência aí de colocar um despertador em outro cômodo. Confesso que deve ter gente assim, meu filho, o despertador pode estar embaixo dele, ele não vai acordar. Tem que alguém lá e sacudir mesmo, né? E aí, se você é desse jeito, mas provavelmente tem alguém aí com você que não é, então você pede socorro, tá? Use suas roupas da academia. Ele fala sobre isso. Quantos de nós não tem roupas de academia e não usa? Eu confesso que durante muito tempo eu tinha roupa. Eu comprava roupa pra academia e depois eu ficava, meu Deus, eu comprei roupa pra academia, mas eu nem vou pra academia. Entendeu? Eu gosto muito de caminhar. Na verdade, meu interesse é começar a correr. E ainda, como eu ainda estou um pouco acima do peso, vamos com doses homeopáticas, tá bom? E refaça na hora de dormir as suas afirmações, que eu coloquei agora há pouco para você, que faça a sua, e aí eu dei algumas dicas, anote o que você quer, em quem está empenhado em ser, o que está empenhado em fazer e a mudança que você quer na sua vida. Então, aquela que você leu de manhã, à noite refaça. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like, de compartilhar, tá? Com seus amigos, com quem você acha que vai fazer a diferença. E aí, você pode deixar aqui os comentários se você já leu, se você tem interesse de ler, ou sugerir algum livro pra gente ler aqui e depois estar comentando, tá? Não esquece de dar o seu joinha e a gente se vê no próximo vídeo.